Ciao a tutti! Hoje então faremos uma receita muito diferente. Vai precisar fazer um pouquinho mais de capricho aí, um pouco mais de capricho, usar bastante criatividade. Então é uma receita legal para se fazer, porque vai demandar um bom tempo e vocês vão se distraindo aí enquanto não podem sair de casa. Bom, como vocês podem ver aqui, nós faremos uma torta di mele, ou famosa, conhecida torta de maçãs. A maçã veio da Ásia, se espalhou pela Europa e aí chegou aqui na América, vinda pelos colonos, né? Essa receita então vai ser uma receita diferente por causa da sua decoração. Ela é simples de fazer, mas precisa, né, todo um cuidado ali para decorá-la. Foi uma torta que se destacou pelo jeito que ela é feita. Ela acabou recebendo o nome de Apple Rose, que é no formato de uma rosa, assim, a decoração dela. E vamos nos distrair por umas 2 horinhas. Então, o que basicamente nós vamos precisar? Açúcar de confeitar, se não tiver pode usar açúcar normal, farinha de trigo, farinha de amêndoas, volto a dizer, se não tiver também não precisa, resolve sem a farinha de amêndoas. Maçãs verdes e vermelhas, também se não tiver pode ser só a vermelha, que é a mais fácil de encontrar. Limões, se não acharem o siciliano, não tem problema, usem o que vocês encontrarem. Forminha para torta, essa aqui é sem fundo, né? Fundo removível, para ficar fácil depois de soltar ela daqui. Papel manteiga. E basicamente é isso que nós vamos... E ovos, né? Nós vamos utilizar na nossa produção. Então, vou voltar aqui já com o zoom para vocês verem como é que eu vou preparar a massa. Então a massa normalmente, hoje em dia, né, a maioria das pessoas já usa o processador para fazer a massa. É muito mais rápido, muito mais prático. Eu vou fazer ela aqui na mão, que eu quero a crocância da massa como se deve. E aí vocês vão acompanhando, né? Então nós vamos fazer o pâté sucré. Voltamos. Muito bem, para o nosso pâté sucré vamos precisar aqui 240 gramas de farinha de trigo gelada, por isso que eu coloquei ela nesse saquinho, tá? Então eu coloquei no freezer. Ela precisa estar gelada. Então vou colocar aqui na nossa travessa. Coloquem aí por uns 15, 20 minutinhos no freezer. Que ela fica geladinha. Então ela está aqui gelada. Vou usar 125 gramas de açúcar de confeitar. Também estava na geladeira. gramas. Precisa peneirar? Não, nesse caso não, porque eu vou precisar mesmo da crocância dela. E vamos colocar aqui uma pitadinha de sal. Bom, tá aqui. Só incorporar rapidamente aqui. E aí eu vou colocar 130 gramas de manteiga gelada. O tabletinho da manteiga tem 200 gramas, então vamos dividir aqui, ó, 100. Então aqui teria 150, 130 vai dar mais ou menos aqui. Então, vou separar este aqui para depois e vamos cortar aqui os tabletinhos de manteiga. Evitar o máximo possível, o mais rápido possível, o contato manual aqui, para que ela não perca o gelo.
Vamos colocando aqui. É a massa de tortas. Existem vários tipos. Esse é a mais tradicional. Essa manteiga a gente vai guardar aqui bacaninha para voltar para a geladeira. Bom, nesse momento aqui, ó, eu vou incorporar aqui a manteiga na farinha para ela não derreter, é o meu contato. E aqui eu vou começar a espremer. Vou amassando mesmo, ó. Amassando farinha com a manteiga. Isso tem que ser manual. Ah, mas eu prefiro fazer no processador, prefiro derreter a manteiga. Bom, aí cada um é cada um. Aqui a receita tradicional onde você vai ter a textura crocante da massa. Então vamos brincar, ó. Peguem as crianças e coloquem elas para brincar de fazer massinha. E aí vamos amassando. Eu volto já já com a massa incorporada já. Bom, estou aqui brincando aqui faz uns 5 minutinhos, então os pedacinhos de manteiga já se dissolveram aqui, ou melhor, se transformaram em pedacinhos bem menores. Como ela ainda está gelada, eles não derreteram, tá? Então ela começa a ficar uma farofinha aqui mais grossinha. E aí nesse momento eu venho e entro com o meu ovo, tá? Uma rápida mexida aqui. E a mesma coisa, eu não quero misturar tudo, ficar uma massa homogênea, igual o pão. Eu não quero trabalhar o glúten aqui. Eu só estou incorporando os ingredientes aqui. Tá bom? Então, só estamos incorporando aqui de leve. Então tá aqui. Daqui então, a massa ficou deste aspecto. Ela vai voltar para a geladeira, vai ficar pelo menos 1 hora gelando, para ela estabilizar a temperatura. Bom, agora que a nossa massa já repousou meia horinha na geladeira, o que eu vou fazer? Eu vou transferir ela para o papel manteiga. Vou pegar uma folha aqui de papel manteiga. Percebam que ela ainda tem muitos pedacinhos aqui, tá? Então vou abrir aqui na mão. Vamos colocar uma outra folha por cima aqui. E aí, vou pegar o nosso bolo. De leve, vamos abrir ela. Ainda está numa espessura grossa. E daqui ela vai para a geladeira. Uma assadeira. Vamos mantê-la gelada por mais 1h30. Então voltamos aqui. Já passou o tempo da massa endurecer.
bem gelada. Então, tá lá. E aí nós vamos transferi-la para a forma. Vou passar isso para cá também. Aproveite para apertá-la com o papel, que ela não gruda na sua mão. Como ela tem bastante gordura, ela tende a grudar. Então, ó, puxei a massa, puxei a folha. E aí aqui, nesses cantinhos aqui, ó, pressionem com a mão, para ela ficar com esse formato aqui, esse desenho. Vão rodando. E em cima aqui, ó, só passar o rolo. Ela já corta o excesso. Pronto. Aí enquanto a criançada fica esperando aí, aproveita essa massinha aqui, ó, faça uns biscoitinhos. Vou guardar para os biscoitinhos. Então, um biscoitinho amanteigado. Então tá aqui a nossa massa. Olha lá. Tá bom? Agora a gente vamos fazer os furinhos com garfo para que a umidade, o vapor que vai se formar embaixo, ele suba, ele não fique aprisionando e o fundo da torta suba. Então a gente faz uma série de furinhos embaixo. Forno a 180 graus. Vamos deixá-la por 10 minutinhos. Vamos remover os feijões e mais 10 minutinhos até ela ficar douradinha. Como o recheio será bastante líquido, então a massa tem que estar assada, porque senão ela vai ficar crua. Então tá aí o segredinho de por que se pré-assam as tortinhas. Então ela está toda furadinha. Vou pegar uma folhinha de papel manteiga, vou colocar aqui. E eu preciso fazer peso também para ela não subir. Então, temos aqui feijões. Tá bom? Ó, ficou pesadinho. Esses feijões não dá mais para aproveitar, então guardem ele no saquinho. Toda vez que vocês fizerem tortinhas, vocês utilizem. Então vai para o forno, já está pré-aquecido, por volta de 10 minutinhos. Voltamos na sequência. Vamos fazer então o nosso primeiro recheio da torta. Então nós vamos precisar aqui de 50 gramas de manteiga, aí vamos usar a batedeira, tá? 50 gramas de manteiga amolecida. Vamos colocar 50 gramas de açúcar refinado mesmo. ,50 gramas de farinha de amêndoa. Pode ser farinha de castanha de caju, até amendoim, não tem problema. Temos aqui mais 50 gramas. Aí. E aí vamos precisar colocar um ovo. Então eu já vou dar
uma misturada nele aqui. E vou colocar um lance de algum licor. A receita original é com rum, mas eu não tenho. Não vou sair para buscar nesta hora. Eu vou usar aqui licorzinho de whisky, que eu ganhei do meu querido amigo Marcelo. Valeu, Marcelão. Ó, vou dar nossa receita aqui. Um lancezinho de licor de whisky, Drambuie. E aí vamos bater e incorporar esses ingredientes. Enquanto isso, a nossa torta está aqui assando. Eu estou dando mais uma olhadinha nela aqui. Já já ela fica pronta. Dá mais uma viradinha nela. Vamos dar uma olhadinha na nossa torta. Ela já deve estar douradinha. Pronta para receber o primeiro recheio. Ó, tá bom? Então tá crocante, uma tonalidade dourada linda. E aí a gente vem e coloca esse recheio, o primeiro recheio aqui, que é de amêndoas com o licor. Torta di meli. Vamos lá. Vou aproveitar aqui todos os pedacinhos aqui. Pronto. Voltamos para o forno. Mais 5 minutinhos para ela assar. Então vamos continuar a nossa torta. Agora vamos para o terceira parte, o segundo recheio da torta. Então vamos usar as maçãs verdes. E vamos fazer então um cremezinho com essa maçã. Então, não vamos desperdiçar, tá? A parte do talinho tem bastante pectina, vai virar um gelzinho com o próprio açúcar da fruta. E aí nós vamos usar aqui 2 maçãs. Vamos tirar aqui o talinho. Não se preocupe que depois a gente acaba retirando eles daqui. Vou pegar no descascador, que é muito mais rápido fazer isso. Então, aqui não tem muito segredo. Vou colocar aqui. Para vocês acompanharem melhor. Então vai aqui, vai o quê? Bom, suco de 2 limões sicilianos e a maçã, porque ela vai oxidando e vai ficando escura. Então, vamos aqui pegar os 2 limões. Como o limão siciliano tem muito carocinho, para depois não ficar carocinho na torta, eu já uso aqui a peneira para
deu muito carocinho. Então aqui agora, só incorporar. E aqui, gente, só uma colher de sopa de açúcar só. Daqui a gente vai pro fogo e vai mexer até desmanchar, até virar um purezinho. Tá bom? Aí deixa esfriar e isso vai entrar na composição da torta. Bom, então aqui ó, já virou esse cremezinho aqui, tá? Então a gente retira agora os talinhos. Tem mais um aqui. Dá uma olhada para ver se não ficou nenhuma sementinha no meio aqui, ó. E tá pronto então o segundo recheio. Então agora eu vou tampar, desligar e deixar acabar de cozinhar. E agora então finalmente vamos fazer a parte da cobertura, que é com as maçãs, tá? Então agora que é a parte especial, que é a parte da decoração, de vocês fazerem com capricho. Tá? Essa receita é a receita Masterchef. Coisa mais trabalhada. Então aqui o que nós vamos fazer? Colocar aqui 250 ml de água, 200 gramas de açúcar, e aí isso aqui vai para o fogo até virar uma caldinha leve, 106 graus. Então quem tiver termômetro vai olhando, vai ferver, vai começar a virar uma caldinha leve. Tá? Então, quem não tiver, é uma caldinha bem leve. Você percebe que a água ficou um pouquinho mais espessa. Tá bom? E aí você desliga. E aí nós vamos colocar 2 ou 3 limões na água para também não oxidar a maçã. E vamos começar a fazer os cortes da maçã da decoração da torta. Bom, voltamos então aqui, ó. Nossa caldinha já está no ponto. Vamos olhar a temperatura aqui, ó. 90, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, tá? 106.7. Vou desligar. E aí o que nós vamos fazer agora? A gente vai deixar isso aí esfriar. Vou transferir para uma outra travessa. Aqui é uma travessa de vidro. E vamos deixar esfriar até 60 graus, que é quando nós vamos então utilizá-la com as maçãs. Bom, nesse momento então está aqui a nossa calda. Então vou acrescentar então o suco dos limões. E ela tem que esfriar até uns 60 graus. Eu quero cozinhar as maçãs. Quero só tirar, deixar elas mais macias para as dobras da torta. Então tá aqui. E agora a gente vai começar a trabalhar as maçãs, como nós fizemos com a outra. Então, essa parte agora não me interessa mais. E aí aqui, ó, eu vou começar a cortar fatias finas. Se vocês acharem mais fácil partir no meio. Então tem que ficar as fatias assim, ó. Tá? 2 milímetros de espessura. E a gente vai cortando. Se vocês preferirem fazer no mandolim ou no processador, que tem as lâminas para corte, fiquem à vontade.
eu vou aqui no manual, me distraindo. Não tem pressa mesmo, né? Bom, aí peguei as maçãs assim, ó. Jogo lá na minha calda. Aí elas vão mergulhar nessa caldinha por alguns instantes. E depois eu retiro e vou coando, vou peneirando. E vou reservar para decoração. E assim vou fazer com todas as maçãs. E depois a gente volta para a montagem final da nossa torta de neve. Mergulha, deixa ela sentir um pouquinho essa calda e depois a gente vai retirar. Bom, então ó, no detalhe para vocês, só tirando fatia aqui, ó. Tirei as fatias, vai para a calda. Pega, mergulha na calda lá. Então chegamos quase ao fim da nossa torta. Agora que vem aquela parte muito legal. Então tá aqui, ó, ela foi assada, pâté sucré em volta aqui, bem crocante, vocês acompanharam. Depois nós colocamos o nosso primeiro recheio, aquele creme com amêndoas. E agora a gente vai colocar o nosso purezinho de maçãs. Olha lá. Então, ele vem pra cá. A gente acaba espalhando ele aqui. Ele aqui vai ser a base de apoio das maçãs. E agora vocês vão começar a entender por que ela ganhou esse nome de torta de maçãs de rosas. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar as maçãs, os pedacinhos de maçãs, e vamos colocando aqui em volta da torta. E vamos dar a volta nela inteirinha, fazendo um círculo, até fechar tudo. Então por isso que ela chama torta de rosas, ou estilo rosas, né? Porque ela vai ficar como se fosse cheia de pétalas de maçãs. Então é uma decoração bem diferente, extremamente legal. E aí nós vamos colocando aqui as nossas fatias de maçã. Eu vou colocar um pouco aqui e aí eu volto para dar o zoom para vocês entenderem como é que está sendo montado aqui. Bom, então é isso, gente, olha. Vocês vão pegando as fatias de maçã e nós vamos colocando em volta aqui, ó. Vamos intercalando. Então ela vai subindo e vai fechar. Aí na hora do fechamento, provavelmente a gente vai ter que pegar uma maçãzinha dessa aqui, torcer e colocar aqui em cima. Mas é bem facinha de fazer. Então peguem aí, ó, a meninada que está em casa, eu sem nada para fazer, e faça uma torta dessa, ó. Fica linda. E eu vou continuar aqui a acabar. Bom, então está montada aqui todas as pétalazinhas. Forno a 200 graus. E agora a gente finaliza aqui com uma camadinha leve de manteiga. Então, só passar aqui a manteiga. E ela vai ficar muito linda. Então, vocês perceberam que
Ela não é uma torta doce, é bem suave e diferente. A decoração dela é toda trabalhada. Então vamos ao forno e depois nós voltamos mostrando como ela ficou e para aquela hora difícil da degustação. Bom, tá aí então a nossa torta, finalizando no forno. Agora é só esfriá-la e degustar. Voltamos então com a degustação. Chegamos então naquele momento difícil de sempre, aquele momento que vamos degustar a nossa torta de mele. E aí, ela já esfriou. E vamos tirar aqui um pedacinho. Uma fatiazinha. Vamos tentar pegar aqui. Ela ficou todinha decorada. A parte da massa crocante embaixo, depois vem o recheio com a massa de amêndoas. E aí vem a parte das maçãs. Então, vocês vão me dar licença e vamos lá então para um momento difícil. Nossa! Meu Deus! Derrete na boca. Olha, eu não sei se vocês vão comer uma torta melhor do que essa na vida de vocês. Nossa Senhora! Madonna! Imbatível! Perfeito! Todos os sabores aqui entrelaçados, ficou maravilhoso. Vou deixar a receita. Façam, fica maravilhosa. Peguem as crianças para ajudarem a fazer as maçãzinhas, as fatiazinhas de maçã para decoração. Todo mundo vai adorar. Batte a tutti, noi vediamo qualche volta. Ciao!